estou aqui de volta, tá? E para selar a minha volta, eu escrevi 50 fatos sobre a advocacia. Confesso que quando chegou nos 30, eu queria deixar 30 fatos sobre a advocacia, porque você tem que parar e pensar realmente o que dá pra encaixar aqui. Mas eu achei válido, eu achei que ficou legal e vamos lá. Desde o primeiro dia de aula até o resto da sua vida, você sempre vai ser consultado sobre alguma causa, alguma questão, alguma situação. Seja você assistindo um telejornal, seja você numa festa, num casamento, em qualquer situação, sempre vai ter um amigo, um parente conhecido ou alguém que você acabou de ser apresentado e ouve falar que você é advogado. Ele vai perguntar, você é advogado? Então, você pode me responder uma coisinha? Sempre vai acontecer isso. 2. Na maioria das vezes que você vai despachar um processo, você não despacha com o juiz, você despacha com o secretário ou assistente dele. E algumas dessas vezes você despacha ou no balcão do cartório ou do lado de fora do corredor com a porta entreaberta e você não entra no gabinete. Infelizmente, pelo menos no Tribunal do Rio de Janeiro, isso é uma realidade. Cada tribunal tem seu próprio sistema eletrônico, portanto, além de você ter que aprender sobre o processo civil, trabalhista, civil, processo civil, processos trabalhista, processo civil, processo criminal, você também vai ter que aprender processo eletrônico trabalhista, estadual, federal, enfim, você vai ter que aprender. Quarta coisa, nunca saia para uma audiência sem ter um lanchinho dentro da sua bolsa. Você nunca sabe quanto tempo você vai ficar esperando do lado de fora. A pauta pode atrasar, uma audiência anterior à sua pode demorar um tempão por algum motivo, oitiva de testemunha, depoimento das partes, barraca em audiência e ninguém se entende, enfim. E você pode, muitas das vezes, ficar horas e horas e horas esperando e ficar com fome, isso pode dar dor de cabeça, isso pode acabar prejudicando você na audiência, ou então faz a audiência bem, mas você vai voltar com mau humor, cansado, enfim, sempre vão ter alguma coisinha dentro da bolsa para você beliscar. Quinta coisa, apesar, já falei aqui, do artigo 277 do CPC, informar que as partes devem estar presentes na audiência do artigo 277, rito sumário, alguns juízes simplesmente dizem que aquilo não é juizado e que, portanto, o réu não tem que estar presente na audiência. Sexta coisa, por mais que você se organize, é raro conseguir trabalhar só até as 6 horas da tarde. Tem ligações dos seus clientes, você depende do fórum, eu vou falar também sobre esse ponto aqui. Você depende do sistema funcionar, você tem um atendimento do cliente, tem um cliente que chega sem marcar. Você normalmente vai trabalhar até depois das 18 horas. Sétima, não basta só estudar e saber de cor as leis. Os tribunais estão sempre mudando as interpretações e isso é muito importante, tá? Falando em tribunal e falando sobre interpretação, pelo menos no Rio de Janeiro, as indenizações, direito do consumidor, elas são tabeladas. Vamos dar um exemplo. Você ficou sem fornecimento de energia elétrica na sua casa, o seu cliente, enfim, normalmente por volta de R$1.000 a cada 24 horas sem luz, ok? Menos de 24 horas não enseja indenização. Às vezes eles forçam no mutirão R$500 de acordo, não é 24 horas, mas nem dá. O token, cadê o token? Vou pegar aqui pra vocês, não sei se eu já mostrei pra vocês um videozinho, o meu já tá velhinho, mas o token da OAB que você recebe não, né? Você paga por ele, tá? E aqui você tem uma senha PIN e PUC que normalmente é sempre vão colocar a mesma senha porque aí você não esquece. E é utilizado para processo eletrônico, pelo menos aqui no Rio, para trabalhista e estadual. O federal, eles estão fazendo através do seu login no sistema, então não tem necessidade. E o seu token, ele é renovado a cada 3 anos. Então você compra o seu token, depois de 3 anos você renova ele uma única vez
e depois de 3 anos você tem que comprar um outro token e eles não deixam mais você renovar. 10ª coisa, quando os bancos entram em greve, a única saída para você receber os seus mandados de pagamentos é a OAB. 11ª curiosidade ou fato sobre a OAB, sobre a advocacia. No verão, normalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março, os advogados eles são liberados de utilizar o terno nas audiências porque o calor do Rio fica insuportável. 12º fato. Esse é muito bom. Essencialmente, você vai precisar de um extrator de grampo, um furador, um grampeador. 3 coisas que você não consegue ficar sem. E se você ficar sem perto, você vai ficar enlouquecido. A cada 10 pessoas, pelo menos 7 vão te perguntar por que você não faz concurso, e dessas 7, pelo menos 3 vão tentar te convencer a fazer o concurso público e sair da advocacia, porque acham que a advocacia não dá em nada. 14ª, a maioria das pessoas não respeita os honorários do advogado. Acham que a gente não precisa. Não são raras, eu pelo menos a minha experiência com os meus clientes é muito boa. Eu posso contar, não chega essa quantidade aqui que eu tive de problemas em relação a isso. Ao contrário, meus clientes não têm problema, mas a realidade de muitos colegas é essa. Tá. 15º fato. Se você não vai herdar uma cartela de clientes de escritório da família, ou se você não vai trabalhar em algum escritório recebendo salário, vai demorar até que você crie. Ou se você já, por algum tipo de contato que você fez, enfim, não já iniciar a sua carreira, né, advogando para alguma empresa que vai te pagar um valor mensalmente, vai demorar você fazer uma cartela de clientes e começar a ter um dinheiro que pague as despesas do escritório e suas despesas. Então é sempre bom você ir se organizando. Se você vai escolher a advocacia, já no final da faculdade, você já se organizando para ver como você vai fazer. 6º fato, sim, você tem que saber a língua portuguesa. Gente, é bem constrangedor você pegar, às vezes, a petição inicial de um colega, uma contestação de um colega cheia de erros gramaticais, e assim, não são regrinhas que muito complicadas de fazer. Não é um erro ou outro, alguma coisa que sai da digitação. São simplesmente problemas sérios em concordância, em escrever algo que seria com C cedilha, você escrever com 2 S, ok? 17º. No site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você tem um auxílio para fazer a atualização dos seus cálculos. Então, você vai lá no site do tjrj.jus.br, está lá escrito serviços. Dentro de serviços tem cálculo de débitos judiciais. E lá você consegue fazer a atualização monetária nos moldes do Tribunal de Justiça e também a computação de juros. Essa é muito boa. 18º fato sobre advocacia. 99,9% dos clientes acham que o valor da causa é a mesma coisa que o pedido. Então, muitas vezes você entra com uma ação no juizado especial civil e você tem um limite de 40 salários mínimos. Então você coloca ali no seu valor da causa, normalmente o advogado faz, coloca o limite dos salários mínimos. Até o momento, o que os advogados fazem? Colocam se tem uma obrigação de fazer, ou qual a obrigação que quer, colocam o dano material, se existente, o dano moral, a maioria coloca genericamente para que coloca de forma que o juiz arbitre o valor. Então não especifica no pedido do dano moral quanto quer. E coloca o valor da causa, que é o teto do juizado. Qual a realidade no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Não chega nem perto. Eu não ver lá, vamos supor que você tenha colocado, você nem tenha chegado a colocar o teto, vamos colocar que você colocou o valor de 20 mil reais como valor da causa, né, porque está 30 e poucos mil reais. Você colocou 20 mil reais, o cliente vai achar que a causa dele vale 20 mil reais, e aí ele não vai aceitar muitas vezes um acordo, que às vezes era muito bom. 19ª. Hoje em dia, raramente você vai seguir uma única especialidade. 20º. Você sempre pira quando o CPC muda. Na primeira, alguns cartórios agem de forma diferente da legislação só porque é processo eletrônico. O sistema não permite exclusão da inicial para substituição pela emenda. Enfim. 22. Você sempre será alvo de piadas de advogado e sempre vai ouvir: advogado é uma raça.
Não é verdade? 23. Alguns advogados de partes adversas vão levar as coisas para o lado pessoal. Quando isso acontecer, saiba ser profissional, mas também saiba se respeitar, ok? Ser respeitado. Respeitar e ser respeitado, muito importante. 24. Os prazos eletrônicos vão até 23h59. Isso significa que você, quando tinha que protocolar um prazo no processo físico, você protocolava até 6 horas da tarde, porque é o horário de funcionamento do fórum. Isso eu tô falando aqui no Rio de Janeiro, ok? No processo eletrônico você pode protocolar e não perde o prazo, você pode protocolar até 23h59 daquele dia. Não vai passar, porque aí vai mostrar que passou do dia, tá? 25. Você não terá um mês de férias. Recesso, gente, é recesso. 26. A greve do fórum é sempre perto do fim de ano e isso atrapalha o seu 13º, quando você é autônomo. Por quê? Normalmente ela vem seguida da greve dos bancos. Nada contra as greves. Acho que quando não são respeitados alguns direitos, é com a greve que você consegue alcançar. 27º. A OAB sempre manda e-mails para os advogados informando as publicações, é um recorte digital. E aí ela sempre manda e-mail para você mostrando quantas publicações você teve naquele dia. Detalhe, ela manda isso de madrugada. No meu caso, eu recebi às 3 horas da manhã. 8º. Nunca jogue fora o arquivo de um processo de juizado especial civil. Claro, gente, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Por quê? Juizado especial civil, os autos são eliminados depois de 180 dias de baixo arquivamento. Se seu cliente tiver uma ação posterior em relação a isso e você não tiver nada guardado, você só vai ter a carta de sentença no processo. E às vezes tem documentos lá dentro daquele processo que é importante para você poder fazer uma lavação ou você ter uma execução de uma obrigação de fazer, então vale a pena guardar, ok? 29º. Pelo menos uma vez ao ano você vai esquecer essa carteirinha no fórum. Gente, e uma vez é pouco, tá? Porque você vai lá no cartório, aí você pede o processo, porque você quer dar uma olhada. Aí ela pega a boleta, que você tira no terminal, e pega essa carteirinha e guarda lá. Aí você vai, olha o processo, você verifica que tem alguma coisa errada, ou você vai despachar no gabinete, alguma coisa assim. E aí você vai, fala com a funcionária, olha isso aqui, eu preciso que faça isso aqui, resolva isso aqui e tal. Ah, tá bom, ela vai pegar o processo, vai levar e você vai virar as costas. Quando você chegar no seu escritório, ou quando você for fazer alguma coisa que você precisa da sua carteirinha, essa carteirinha vai estar lá no cartório. E você vai ter que voltar pra buscar. Tá. As audiências de juizado especial civil são marcadas para datas muito distantes e você passa a sonhar com os mutirões. O que são os mutirões? São quando você tem muitas audiências de ampla, Banco Santander, Gol, enfim, essas empresas que têm Vivo, Telemar, essas empresas que têm muita incidência, tem muita ação contra elas, e aí o cartório pega e faz um mutirão. Aquele dia tem não sei quantas milhões de audiências por dia, e você fica sonhando com o mutirão, porque aí essa audiência, vamos supor, você vai odiar o sistema do processo eletrônico toda vez que tentar distribuir, anexar todos os documentos e no final o sistema dá um problema e você tem que fazer tudo de novo. 32. Antes do processo eletrônico, toda a época de feriado ou fim de ano, isso aí é para o pessoal das antigas. As filas do fórum, do projeto, fica para o protocolo geral, onde você protocola as petições dos processos já distribuídos. Elas simplesmente davam voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, e você achava que nunca mais ia ter fim. Perto do carnaval, então, era terrível. 33. As audiências trabalhistas no Rio começam às 8 horas da manhã. Sim, às 8 horas da manhã. 34. Alguns fóruns dos outros estados, que não o Rio de Janeiro, fecham para a hora do almoço e só retornam às 3 horas da tarde. E mesmo assim fecham às 18. E aí você fica pensando se você sente inveja ou se não. Pelo amor de Deus, isso aqui no Rio não, porque se já não anda funcionando sem fechar para almoço, imagina se fechar. 35. Os processos físicos no Rio, quando tem recurso, se tornam eletrônicos. Isso é muito importante vocês saberem em 28 minutos. Muito importante vocês saberem. Você protocola o recurso, e aí quando ele vai lá para o tribunal para ser julgado, que ele é distribuído para uma das câmaras, ele se torna eletrônico. E aí quando ele volta no recurso para a vara de origem, ele continua eletrônico. E acaba o processo em físico, tá? 37. 36, gente. Você não tem caixinha de Natal, nem 13º se você é autônomo, então guarde dinheiro. 37. Sempre terá um colega ligando, perguntando como faz alguma coisa no processo eletrônico ou ajuda em alguma causa. E você também vai ser uma dessas pessoas, em algum momento. 38.
Quando você faz parceria e sociedade, a maioria das brigas é porque um não concorda com a maneira de pensar ou interpretar ou agir naquele processo, ou simplesmente a maneira de escrever. Sim. 39. Nunca esqueça de avisar o seu cliente que ele não pode ir para o fórum nas audiências de bermuda, camiseta e chinelo. Sim, eles vão. 40. O ideal é, continuando na parte de clientes, é sempre, se sua audiência está marcada 2h30, você diz que a audiência está marcada 2 horas da tarde, ou você diz que ele tem que estar lá às 2 horas da tarde e marca com ele às 2 horas da tarde. Isso vai diminuir muito a quantidade de pessoas atrasadas para a audiência. Porque 41. Ah, sim, essa é muito boa. Você tem um caderninho de anotações sobre os cartórios. Se ele é lento, se ele é devagar, qual a tendência do julgado naquele no gabinete, daquele juiz, enfim, é sempre bom. 42. A maioria das vezes você não consegue almoçar no seu horário. 43. Normalmente você acaba sendo ouvinte das situações pessoais dos seus clientes, independente se elas são ligadas ao processo ou não. 45. 44. Quando você está advogando em sua causa, né, ou você pede um colega para advogar para você, não interessa, na audiência você sempre vai se tremer e você sempre vai ficar nervoso porque vai ser completamente diferente. 45. Você sempre acaba levando o trabalho para casa. 46. Às vezes seu dia não rende porque as filas dos fóruns são imensas. Não tem nem comentar, gente. 47. Muita gente vai virar pra você, um dia esse cliente vai virar assim: você conhece o doutor fulano de tal? Aí você vai ficar com aquela cara de paisagem. Não conheço. Ou você vai falar, aham, e você nunca ouviu falar. Normalmente as pessoas fazem isso quando estão começando. Aí acha que tem obrigação de saber, mas não, se você nunca ouviu falar, você nunca ouviu falar e pronto, acabou. 48. Quando você está tirando boleta, sempre tem alguém que vai pedir para você tirar a boleta para ela porque ela não está conseguindo. E, gente, por favor, vamos ajudar, né? Não custa, tá bom? 49. Você precisa estudar especialidades que não são suas para que você possa ter uma boa tese no seu processo. 50º fato. No início, tudo assusta. E você vai se sentir um herói ou um idiota muitas das vezes. Repetidas vezes. E até você sentir segurança em você, no seu trabalho, ou você também aprender a ser humilde, tá? Porque você se sentir herói sempre não é bom. A gente tem que ter humildade para que a gente possa fazer sempre o melhor trabalho, tá bom? E respeitar o trabalho do colega. Um grande beijo. Se vocês concordam ou não com esses fatos, coloquem aqui. Se vocês têm mais fatos curiosos sobre a advocacia, coloquem aqui também para mim, tá bom? Eu sei que ainda é novembro, mas como o fórum fecha o dia 19 de dezembro, então tem pouquinho tempo para poder deixar um mimo de Natal para os meus clientes aqui. Aí olha o que eu comprei. Botei na minha mesa, olha. Bonitinha, um trenó. Fofo. Aqui. Aí botei uns guardanapinhos com motivos de papel. Enche de bombom, que já tá esvaziando. Vou ter que colocar de novo aqui. E olha que lindo, gente. É um Papai Noel, vou botar de longe pra vocês verem que acende a luzinha. Ele liga aqui embaixo. Então ele acende a luzinha, ó. E olha como que ele é lindo. Fofo, né? Coloquei um mimo, né? Nunca é bom a gente esquecer que trabalhamos com pessoas e que é importante a gente ter essa sensibilidade, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.